Olá, meu nome é Rodrigo, estamos aqui chegando ao nosso último estudo das parábolas, estudo número 15, parábolas de Jesus, e hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha, da moeda e de um filho recuperado. E eu quero incentivar você, se ainda não se inscreveu no canal, para se inscrever, clica no sininho logo aqui embaixo, para você poder receber todas as notificações do nosso canal. Então, vamos aí para o nosso versículo-chave. O nosso texto está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Resume o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, no seu ministério terreno. Ele afirmou assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nota a ênfase: buscar e salvar o perdido. Quero dar uma introdução aqui. Geralmente se considera que Jesus tenha contado 3 parábolas. É muito comum separar, falando sobre 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e do filho perdido. Então, 3 parábolas sobre algo que se perdeu e foi achado. Mas o que eu quero ver com você hoje, nesse dia, é que, de fato, o que eu acredito é que Lucas 15 está registrando uma parábola só, embora ela tenha 3 dimensões. Então, não são 3 parábolas separadas, mas ela é uma parábola só, apresentada de 3 maneiras diferentes, 3 aspectos diferentes, 3 dimensões diferentes daquilo que Jesus está ensinando. E o meu argumento principal é o argumento gramatical. Olha que interessante, no versículo 3, nós vamos ver daqui a pouco o texto, mas no versículo 3 diz assim: então, lhes propôs esta parábola. E aí Jesus ele discorre apresentando a parábola da ovelha perdida. No versículo 8, Jesus complementa, dizendo e aí ele apresenta a parábola da moeda perdida. Não diz que Jesus fala de outra parábola, como a gente já viu em outros lugares. Quando Jesus Cristo apresenta uma outra parábola, o próprio autor ele registra isso. E disse-lhes outra parábola, e contou outra parábola. E versículo 11, Jesus continua descrevendo a história de um filho perdido. Nós vamos ver isso no texto, e você vai notar essas transições, a maneira como Jesus Cristo está relatando, e nós vamos ver os elementos também que os 3 contos estão apresentando. Dentre todas as parábolas de Jesus, talvez uma das mais mencionadas, uma das mais marcantes, uma das parábolas que você vai encontrar mais mensagens, mais estudos, é a parábola do filho pródigo. E talvez isso acontece porque nós nos identificamos muito com o relato de Jesus. Porque é difícil perder alguém que nós amamos. Em algum momento da vida, nós sofremos ou conhecemos pessoas que sofrem por isso. Perdemos pessoas, às vezes, pela própria situação da vida. Perdemos contato, perdemos relacionamento. E às vezes perdemos até pela própria morte, a separação que nós temos de pessoas que são queridas para nós, que nós amamos. Deus ele também perdeu algo muito valioso, algo muito importante. E essa parábola está falando, nos mostra aquilo que Deus perdeu, e a palavra de Deus como um todo mostra que você é alguém muito importante para Deus. E por causa disso ele está buscando, e o texto fala de uma alegria. Jesus ele conta a parábola para ilustrar a alegria do Senhor ao reencontrá-lo, ao encontrá-lo de volta. Então, com isso em mente, vamos ler a parábola, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, capítulo 15 de Lucas, versículos de 1 a 31, ou você pode ir seguindo comigo aqui na tela também. O versículo 1 começou dizendo assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa.
Quando chegar, reunirá os amigos, os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. E embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. E então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou, o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Obrigado a Deus por essa parábola tão rica, há ensinamentos tão necessários para compreendermos o amor do Senhor. Nos ajuda, Deus, a poder olhar essa história e avaliar nossos corações, o quanto nós realmente nos alegramos quando pecadores se voltam para o Senhor e reconhecem a Deus a necessidade de salvação. Nos ajuda a ser instrumentos do Senhor também, para ajudá-los, ó Deus, a se aproximarem do Senhor e encontrar a verdadeira vida. É por isso que oramos, agradecidos. Nos ajuda, ó Deus, através do trabalho do Teu Santo Espírito em nossas mentes. E é isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos destacar um pouquinho do contexto da parábola. Eu sei que foi uma boa leitura, mas alguns ensinamentos bem interessantes aqui. Nota como é que começa essa parábola. Jesus Cristo, o evangelista Lucas, registra o que estava acontecendo com Jesus Cristo.
Há dois grupos de pessoas. Primeiro, nós temos os publicanos e pecadores que estão chegando até Jesus, mas também nós temos os religiosos que estão aí no começo do texto, os fariseus e os escribas, e eles estão murmurando porque Jesus está se associando com esses pecadores. O que é interessante aqui é que esses dois grupos fornecem o pano de fundo para o ensinamento de Jesus. Jesus ele é constantemente criticado pelos fariseus durante seu ministério por causa do relacionamento que ele tem com esses marginalizados, com essas pessoas, com as prostitutas, com os publicanos, os pecadores, mas Jesus já tinha dito para eles o motivo por que ele fazia isso. Você vai encontrar isso em Lucas capítulo 5, versículo 31. Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora, de novo, é uma ironia do Senhor Jesus Cristo, porque não existe ninguém que seja são. Todos nós somos afetados pelo pecado. Todo homem é contaminado pelo pecado. A questão é que os fariseus e os escribas, eles não se consideravam doentes. Então Jesus Cristo diz: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Se vocês não querem, se vocês se consideram sadios, então vocês não precisam de ajuda, eles precisam. E é por isso que eu vou ajudá-los. Muito bem, então, quais são, interessante para anotar nessa parábola, algumas palavras-chave. Tem 4 verdades preciosas a respeito de Deus sobre você, a respeito de Deus e sobre você, que nós podemos aprender nessa parábola. A primeira palavra-chave é perdido. Você vai notar como esses termos eles vão se repetindo cada vez nas parábolas. Também precioso. A terceira palavra-chave é procurado. E a última palavra é achado com alegria. Essas 4 palavras. Então nós vamos estudar isso e ver isso dentro do texto. Vamos ver, a primeira palavra-chave aí é perdido. Nota, o pastor ele perdeu a sua ovelha. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Perdido aqui se refere ao estado miserável, ao estado lastimável dessa ovelha. Ela se desviou, ela não tem direção, ela não tem mais suprimento, ela não tem mais a proteção do bom pastor, do pastor dela. Então, essa ovelha, ela se perdeu. O segundo perdido aqui é a mulher. Nota na história da parábola, a mulher perdeu a sua moeda. Interessante a descrição aqui, algo interessante na cultura. Nos dias de Jesus, receber 10 dracmas equivalia a uma aliança de casamento. As mulheres faziam uma tiara e prendiam então essas 10 moedas como uma forma de um compromisso, assim como hoje nós temos o costume de dar aliança, né, aliança de noivado. Essa era uma maneira de um contrato nupcial, de uma garantia de casamento, um pedido de noivado, uma parte do processo para o casamento. A dracma ela é uma moeda grega, o denário é uma moeda romana. Uma dracma equivalia ao mesmo que um denário. Com o tempo acabou sendo sublimado, mas dentro do Império Romano, a dracma era uma moeda grega e equivalia também a um dia de trabalho. Então não é um valor tão grande, mas ainda assim é um valor relevante por causa do significado que essa moeda tem dentro da história. Então é fácil para entender a preocupação dessa mulher em encontrar a sua moeda. O objetivo dela não é só porque ela vai gastar, mas é porque o simbolismo do que essa moeda representa dentro da história. Ela foi pedida em noivado e uma das moedas se perdeu. E agora nós temos também o pai que perdeu seu filho. Há pessoas que estão vivendo justamente como esse filho. Quantas pessoas estão distantes, estão perdidas do pai? Estão vivendo solitárias, desamparadas, famintas espiritualmente, aprisionadas espiritualmente. Então, o filho que se perdeu. Nota esses termos, como eles aparecem dentro da parábola. O segundo termo bem importante é a palavra precioso. A ovelha ela era preciosa para o pastor. Ela fazia parte do rebanho. Talvez nós podemos perguntar, que diferença faz uma ovelha perdida em comparação com as demais 99? Para nós pode não ser algo tão importante,
Mas para uma cultura que depende, que a vida dependia da ovelha, do pastoril, para o pastor faz total diferença. Para ele, essa única ovelha é tão importante quanto as 99. O valor da ovelha para o pastor ilustra o apreço de Deus por cada pessoa. Né? Não é só as 99, mas aquela que se perdeu e ele vai atrás. Também você nota a descrição da moeda, como ela era preciosa para a mulher. De novo, ela faz parte dessa aliança. Interessante como moeda sempre tinha uma efígie do rei. Né? No caso da dracma, ela tinha uma efígie da deusa grega Atenas, da sabedoria de um lado, e do outro lado ela tinha a imagem de uma coroa. Mas a imagem foi perdida. É tão interessante para pensar que a humanidade, ela também foi criada com a imagem de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, ele fez com a sua imagem, a sua semelhança moral, intelecto, emoções, vontade. E para ele, para Deus, a perda de um é tão séria como a perda de todos. Quando Adão caiu, não foi só a sua queda, mas a queda de toda a humanidade. Então, isso tem um valor imenso para Deus. O valor precioso que a humanidade tem para o Senhor. E aí nós vemos o filho também, a preciosidade dele para o seu pai. Todo pai sabe como um filho, mesmo o filho pródigo, ou seja, o esbanjador, o filho problemático, ele é precioso demais. Quanto mais para Deus, que é um Deus sem pecado, sem as limitações que nós como humanos temos. Agimos também como esbanjadores quando nós usamos mal aquilo que Deus nos tem dado. É fácil olhar para esse jovem e criticá-lo pela sua atitude de esbanjamento, mas quando nós esbanjamos o tempo que nós temos, a vida que Deus está nos dando, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, elementos que nós já temos visto repetido nas últimas parábolas, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos agindo da mesma forma como esse filho, mas ainda assim há um valor incalculável para cada um de nós, aos olhos do nosso Deus. Você consegue notar esses detalhes dentro da parábola? Esses conceitos do perdido, do precioso. Mas também a terceira palavra-chave é procurado. Jesus Cristo fala na parábola que o pastor ele sai à procura da sua ovelha. Interessante que a ovelha ela não consegue encontrar o caminho de volta sozinha. Ela precisa da ajuda do pastor. Um pastor procurando uma ovelha não é uma cena incomum. Era algo muito comum nos dias de Jesus, pessoas verem pastores passando nos campos, andando sozinho, muitas vezes com um cajado, às vezes um cachorro junto, mas procurando uma ovelha perdida. Aquilo seria a coisa natural. Qualquer pastor faria isso. Qualquer pastor que perdeu uma ovelha iria fazer o que é lógico, o que faz sentido. Eu vou buscar a minha ovelha perdida. Jesus está fazendo a mesma coisa. É isso que ele está contando para os fariseus, para os escribas. Ele está falando, eu estou fazendo aquilo que é natural. Eu perdi algo que é importante, por isso estou indo atrás. Os fariseus, eles tinham uma atitude contrária. Eles ignoravam as pessoas, eles negligenciavam as pessoas, eles desprezavam as pessoas. Jesus tinha também a preocupação de ensinar os seus discípulos para que não seguissem o mesmo caminho dos fariseus e dos escribas. Quando ele não estivesse mais aqui, os seus discípulos deveriam reproduzir em suas vidas, em suas atitudes, em seus ministérios, esse mesmo cuidado com os perdidos que o Senhor tem, o cuidado com o rebanho de Deus. Mateus 18, versículos de 12 a 14, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a dar um pulo lá. Mateus 18, versículos 12 até o versículo 14, são 3 versículos aqui. Olha o que a Bíblia diz. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos.
Então você vê, Jesus ele usou muitas vezes uma das leis do ensino que fala sobre repetição. Possivelmente Jesus já tinha ensinado essa verdade para os discípulos e agora ele reproduz isso numa cena extremamente prática. Aqueles pecadores estão ali, aqueles fariseus estão ali, seus discípulos estão ali também, e ele renova para eles a importância de saber como eles devem se preocupar. Os seus discípulos devem manter essa visão dentro do reino de Deus. Também a mulher, ela procura dedicadamente a sua moeda. É bem interessante para ver como é a construção das casas judaicas, especialmente nos tempos de Jesus Cristo. As casas geralmente não tinham janelas, sendo a única porta a fonte de entrada de luz na casa. Então essa mulher ela acende uma vela, e isso é bem interessante, é bem importante porque ela tem um gasto a mais, mas isso vai aumentar as chances dela poder encontrar essa moeda. Então ela se dispõe para usar de algo que ela tem, de um recurso que ela tem, para ela poder então encontrar a moeda. Também outro detalhe que fala que ela varre cuidadosamente a casa. Isso porque provavelmente o chão ele é coberto, as casas judaicas elas eram feitas, o chão ou terra batida, ou colocado em uma camada de pedras, e ainda alguns tapetes sobre isso. Mas ainda assim era um lugar que tinha bastante poeira, e havia necessidade então de varrer com cuidado a casa toda, varrer os cantos, levantar os móveis para poder achar aquela pequena moeda. E nós temos então também o pai, como ele está à procura do seu filho. Antes que o filho chegasse em casa, o texto nos diz que quando ele está vindo pelo caminho, o pai já está à sua espera, ele está olhando para aquele caminho. E ele sai ao encontro assim que ele vê o filho. Nem dá tempo do filho chegar na casa, ele já chega até o seu filho, e antes que o filho confesse o pecado, peça perdão, o pai já está dando boas-vindas. Dentro da cultura judaica, o filho ele saiu de casa e pela atitude dele, ele poderia sofrer sanções dentro da lei. Mas quando o pai, ele vai até o filho, é como se ele estivesse, se ele é a pessoa que tem condições de reivindicar qualquer reclamação, ele é a pessoa que está dizendo para todo mundo ao seu redor, olha, eu estou aceitando ele. Então ninguém poderia ficar contra se o pai está aceitando o próprio filho, o filho rebelde que saiu. E aí nós temos então o quarto ensinamento, achado com alegria. E aí nós vamos ter três vezes, realmente são 4 vezes, mas essa ênfase de alegrar-se, alegre-se com aquilo que perdeu e foi encontrado, alegre-se porque estava perdido e foi encontrado. Olha, interessante o versículo de Lucas 15, versículo 6. O que diz o pastor? Alegre-se comigo, pois achei a minha ovelha perdida. Note a alegria tríplice no texto. O pastor ele está alegre, ele volta cheio de júbilo porque ele encontrou a sua ovelha. Nós temos a alegria dos amigos e vizinhos que o pastor conclama eles para celebrar junto. Possivelmente são outros pastores da sua comunidade pastoril para se alegrarem juntos. Mas o texto fala uma coisa muito interessante. Jesus Cristo ele revela que há uma alegria no céu. Ele sai da história e ele vai para uma verdade que nós nem sempre estamos considerando. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Há uma festa entre os anjos do Senhor, celebrando a alegria daquele perdido que agora foi encontrado. Nós temos também aqui então uma aplicação. Você tem essa mesma vontade, essa mesma disposição, essa mesma alegria, assim como o pastor de ir atrás dos perdidos? O que você tem feito para procurar as ovelhas que estão perdidas? De que maneira você tem usado a sua vida, a sua mente? De que forma você tem usado o tempo que Deus tem lhe dado para ir atrás daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Para voltar com a mesma alegria de procurar, de dedicar, indo atrás delas. Alegre-se comigo, é o segundo achado aqui. Nós vemos aqui na moeda, versículo 9 agora. Alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. É tão interessante que cada um que encontra algo, ele vai compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. O pastor fala com seus vizinhos, seus amigos. A mulher é a mesma coisa, ela vai falar com as suas amigas e as suas vizinhas.
e ela reúne todas para festejar. Lembra? Elas estão alegres, por quê? Porque aquela moeda agora está ali, foi encontrada de novo. O seu voto de aliança para um casamento não vai sofrer nenhum dano. Então aqui vem uma pergunta. Como salvos, será que nós temos tido a responsabilidade de ser parte da busca por aqueles que ainda estão perdidos? Será que não é um momento de realmente acendermos as lâmpadas, pegar nossas vassouras e sair à procura dos perdidos? De nos dedicarmos, nota, eles dedicaram, procurar ovelha envolvia trabalho, indo atrás, procurar, buscar. Também a mesma coisa essa mulher, a dedicação de procurar aquilo, porque era valioso para ela, e a alegria de poder encontrar. E o terceiro aqui, nós encontramos na história do pai e o filho. Nota versículo 24. Regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Essa expressão que o pai usa é muito especial, a expressão que o Senhor Jesus Cristo coloca dentro da parábola. Este meu filho estava morto e reviveu. Precisamos entender isso dentro de um contexto judaico. No Novo Testamento, estar perdido é equivalente a estar morto. E ser achado ou salvo significa estar vivo. Então, algo que estava morto, que não tinha mais condições, estava perdido, agora foi encontrado. Houve uma restauração, uma renovação, há uma nova esperança. Efésios 2:1 ilustra bem isso no ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele nos deu vida. A salvação, irmãos, é um milagre de Deus. Mas é um milagre que eu acredito está disponível a cada pessoa que nós podemos testemunhar do Evangelho de Jesus. Porque esse é o Espírito que vivifica até os mortos, para que eles possam entender a vontade de Deus. E a alegria deste pai encontrando seu filho e declarando isso: ele estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar, porque ele estava perdido e foi achado. Essa história, interessante, algumas vezes a gente focaliza muito o filho que volta, mas há uma coisa a mais nessa história. A história realmente está falando de dois filhos perdidos. Não é só o filho novo que saiu de casa. Precisamos lembrar que há o irmão mais velho. O irmão mais velho, ele raivosamente se recusa a participar da festa. E aqui é o ponto de tensão da parábola. Jesus Cristo conta, ele reconta, porque ele está chegando ao ponto para... é um modo de ênfase para que ele possa chegar no coração desses fariseus. É como se ele estivesse pouco a pouco quebrando os seus corações para poder dizer essa verdade. O problema que está acontecendo com esses fariseus, nota, eles estão recusando participar da festa, eles estão reclamando da recepção generosa, ele está reclamando dessa recepção generosa dispensada ao filho mais novo. Quando Jesus Cristo fala isso, ele está retratando o quê? Através do irmão mais velho, a mesma atitude dos fariseus. Eles não estão se alegrando com aquele filho que estava perdido e está voltando. Eles não estão se alegrando com os pecadores que estão se convertendo. Com esses pecadores que Jesus Cristo está se relacionando. Então, é interessante para olhar isso na parábola. Esse filho, ele tinha tudo. Mas ele era escravo por quê? Porque ele fez todas essas coisas durante esses anos para o seu pai, esperando do pai algo que ele já tinha, que é todo o amor. Os fariseus aqui, eles não estão entendendo que eles já têm todo o amor de Deus por eles também. Mas eles precisam ter uma mudança de coração. Talvez o grande perigo na parábola, que nós devemos lembrar, muitas vezes não é só olhar para os perdidos, mas é cuidar com o nosso coração, porque nós temos uma tendência muito forte de achar que porque nós somos já filhos de Deus, nós temos méritos com Deus. Como se Deus tivesse uma obrigação de ter que nos atender porque nós estamos servindo Ele. Não há mérito nenhum. Nós somos servos do Senhor. Devemos fazer isso por alegria e fidelidade ao Senhor. Se nós recebermos algo, nós estamos alegres. E se nós não recebemos nada, nós estamos alegres. Alguém contou uma história uma vez sobre 2 anjos no céu. E Deus disse para um anjo: você vai descer
e você vai governar uma das maiores cidades do mundo. Eu quero que você vá lá e trabalhe organizando toda a parte de administração dessa cidade, de todo o governo que você vai ter em suas mãos. Para o segundo anjo, Deus disse, eu quero que você desça nessa mesma cidade, e há várias ruas e praças, e você vai ganhar essa vassoura e você vai varrer todas estas ruas. Pergunta, como você acha que esse anjo se sentiu? Dentro da ilustração, ele vai ter a mesma alegria que o outro anjo tem de administrar a cidade, ou seja, porque ele sabe que está servindo o Senhor. Não depende do trabalho que nós fazemos, irmãos. Onde quer que Deus coloque nossas vidas, nós devemos fazer com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração. Seja o serviço maior, seja o mais simples. Os fariseus, eles tinham uma dificuldade para entender que servir ao Senhor era servir de todo o coração. E assim como esse filho mais velho, muitas vezes estava com o coração fechado, com o coração distante do Senhor, e não se alegrando em ver aquilo que Deus estava fazendo na vida dos outros. Eles olhavam para o Senhor com dúvidas, com mágoas, receios. Da mesma maneira, nós precisamos cuidar também com o nosso coração da mesma forma. Muito bem, então, eu acho que há algumas aplicações bem importantes dessa parábola aqui. Eu quero compartilhar algo com você, que eu não tenho encontrado isso nos livros, mas é algo que eu tenho pensado sobre isso nos últimos tempos. Eu acredito que a parábola apresenta dois aspectos importantes aqui. Então, o primeiro aspecto da atuação da Trindade na busca do perdido. É tão interessante para notar que, embora isso não esteja escrito no texto, eu acredito que é uma aplicação bem razoável. Primeiro, sobre Deus o Filho. Olha a atuação do Filho dentro da salvação do perdido. Ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida. A segunda atuação do Espírito Santo de Deus. Ele é quem traz a iluminação necessária para que a moeda seja encontrada. Assim como aquela moeda foi encontrada com a luz da lâmpada que a mulher usou, a mesma coisa conosco. Nós precisamos da iluminação do Santo Espírito de Deus para entender o Evangelho de Deus. E terceiro e último, Deus o Pai. Ele é quem recebe o filho perdido que reconhece o seu pecado. É difícil não ver a representação de Deus aqui nessa parábola, quando esse pai recebe o filho que reconhece que ele está perdido e precisa da ajuda do pai. Também, o segundo aspecto é o aspecto dos perdidos no mundo. Eu creio que a ovelha perdida, ela representa os perdidos que estão fora da igreja. Talvez você não queira usar o termo igreja, porque não está dentro do texto, mas pense em pessoas que estão perdidas fora do âmbito da religião, pessoas que estão fora do escopo do relacionamento do povo de Deus. Então há pessoas que estão perdidas, porque eles não conhecem a verdade. E essas pessoas são importantes para Deus. São como essa ovelha que está perdida. A moeda perdida, eu acredito que representa uma forte representação dos perdidos que estão dentro da igreja. Precisamos ter um cuidado com nossos filhos, nossos jovens, de realmente verificar e avaliar se eles entendem o Evangelho, o que é o Evangelho. Se eles amam, eles estão amando Deus porque eles estão escolhendo amar o Senhor, ou eles estão seguindo nossa vida cristã porque eles só estão debaixo da nossa obediência. E um dia, quando eles não estiverem, então eles vão fazer o que eles querem da vida. Nós precisamos nos preocupar com a geração dos nossos filhos, nossos netos, o legado que estamos deixando. Filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho, a não ser que ele confie em Jesus Cristo como seu Salvador. Então precisamos estar atentos com os perdidos que estão dentro da igreja. E por último, os filhos perdidos. Eu acredito que essa parte da parábola representa muito aquelas pessoas que eram parte da nossa família, pessoas que eram parte da vida da nossa igreja e por uma razão ou outra, seja o que for, hoje não estão mais no caminho de Deus. Pessoas que professavam o Evangelho de Jesus Cristo, que participavam conosco das celebrações, até mesmo da ceia do Senhor, mas hoje não tem esse mesmo alegria por Deus, pelo Senhor. Nós também precisamos orar por essas pessoas.
precisamos nos preocupar e lembrar delas em nossas orações, lembrar das suas vidas. E se você tem contato com elas, use a oportunidade que você tem para que elas possam se aproximar do Senhor de novo e elas não fiquem desviadas e perdidas. Lembra o que o pai disse? Diz: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a mesma alegria que nós devemos ter. Esse é o mesmo coração que nós devemos ter. O mesmo coração que Jesus Cristo exortou seus discípulos para ter, nós devemos ter, precisamos ter isso na nossa igreja, na nossa família também. Muito bem, então, qual é o desafio final? Você está vendo aí essas carinhas, esses rostinhos? E a pergunta é: como você está agindo quando alguém é alcançado por Jesus? Você é alguém que tem ficado feliz? Ou você tem ficado insatisfeito, descontente, desanimado, chateado, embrutecido, avaliando quem é a pessoa? Quem é essa pessoa? Olha só, ela faz isso, ela faz aquilo. Olha, eu tenho certeza que essas não são as carinhas que nós devemos ter. Mas devemos nos alegrar, devemos ficar alegres com aqueles que Deus está resgatando do pecado. Então, com isso em mente, nós estamos encerrando os estudos das parábolas. Eu espero que tenha sido um tempo edificante para você, como tem sido para mim também compartilhar desses estudos. E fica pronto para colocar nos comentários suas dúvidas, também no grupo da igreja, quais são os seus pensamentos, e que Deus nos ajude a poder ser alegres também com aquilo que Ele está fazendo e com aquilo que Ele fará, usando nossas vidas para poder ser instrumentos, alcançar muitas pessoas para Cristo. Vamos orar? Querido Deus, a sua obra é tão grande, há muitos servos do Senhor trabalhando nesse mundo, dedicados a Deus para que o nome do Senhor seja conhecido. Nos ajuda também em nossa família, em nossa igreja, a termos um coração sensível para Te servir, não com um coração de críticas, de dúvidas, exigindo nossos próprios direitos, mas ter um coração verdadeiramente de servo, pronto, Deus, para nos alegrar quando nós vemos que tudo aquilo que acontece é parte da obra do Senhor também. Te louvamos agradecidos por esses estudos, nos ajuda a continuar aprendendo da Sua palavra. É isso que eu te louvo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.